Se você clicou nesse vídeo, isso é porque você tem interesse em saber onde vivem, o que comem, como se reproduzem os autores nacionais? Oi, meu nome é Ariane Milani, eu sou psicóloga e agora eu também sou autora de romance. E hoje eu quero te contar um pouco sobre como é ser uma autora iniciante aqui no Brasil. Então, se você tá curioso para saber como é a vida de um autor, ou se você tem um sonho de ser um autor, fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar todas as felicidades e também as frustrações de ser um autor. Eu escrevo desde que eu tinha uns 12 anos de idade. Na época eu escrevia em cadernos e eram histórias assim aleatórias. Só que depois que eu assisti Crepúsculo e li todos os livros da saga, eu virei uma fanfiqueira. Então eu fui pra internet e comecei a escrever fanfic de Crepúsculo. Eu não sei se vocês sabem o que é fanfic aqui, mas geralmente é quando a gente usa personagens de uma história que a gente gosta para criar outras histórias. Então na época tinha um site chamado Naya e era onde eu postava as minhas histórias. Só que eu nunca tinha chegado ao fim de uma história. E também na época eu não entendia como seria publicar um livro, né? Eu lembro que eu até chegava a perguntar pra minha mãe: mãe, é muito complicado publicar um livro? Alguém lê antes de publicar? Até porque eu tinha certas inseguranças em relação às minhas histórias. E claro, eu era só uma adolescente. Eu não tinha uma noção de como todo esse universo funcionava. E aí depois com o vestibular, a faculdade, acabou que essa parte da escrita ficou um pouco esquecida na minha vida. Aí depois de anos eu tive um sonho de uma garota que fazia bullying com um garoto no colégio. Um garoto muito tímido que não conseguia se defender. E esse sonho ficou na minha cabeça, eu ficava pensando sobre ele. E eu sentei e comecei a escrever. Eu não tinha pretensão de nada com isso. Só que eu passei a querer saber mais e mais o que ia acontecer nessa história. Quando eu vi, eu já tava assim, terminando um livro. Claro, não foi de uma hora pra outra, tá? Eu levei 2 anos nesse processo. Mas quando eu cheguei no final dessa história, eu fiquei pensando, poxa, eu acho que eu consigo escrever um livro inteiro. Porque era basicamente o que eu tinha feito. E aí eu mostrei pro meu marido e ele falou, já que tá escrito, vamos publicar. E falando assim, parece que foi a coisa mais fácil do mundo, né? Só que aí que começou a parte difícil. A partir do momento que eu decidi que esse livro não seria só meu, que outras pessoas leriam, eu decidi que eu faria uma coisa boa para as pessoas. Eu daria o meu melhor. Então eu fui atrás de leitura crítica, revisora, uma editora que atendesse os meus requisitos. E acabou que meu livro vai ser publicado pela editora Flive. E com isso eu fui entendendo que quando eu decidi que eu queria publicar e que eu queria ser uma autora, eu também teria que trabalhar no marketing do meu livro. E aí que eu percebo que é um ponto, às vezes, complicado da vida de um autor. Você é autor que está assistindo esse vídeo, você vai entender perfeitamente isso. Um autor ama escrever. Só que eu percebi que muitos autores são tímidos. Eu, por exemplo, sou muito tímida. E eu tive que pensar, ok, é isso que eu quero, então é isso que eu tenho que fazer. Assim como na minha profissão de psicóloga, que tem partes que eu gosto, tem partes que eu também não gosto. Então em todas as profissões vai ser assim. Eu acho que quando a gente entende o todo de uma profissão, as coisas ficam mais fáceis. Mas eu tô falando, ficam mais fáceis de aceitar, não mais fáceis de vivê-las. Porque para mim, como uma escritora iniciante, prestes a lançar um livro, tem sido um processo desafiador. Porque antes eu não fazia parte desse mercado literário. Eu participava só como consumidora. Então minha vida mudou bastante desde que eu decidi publicar. As pessoas que me conhecem sabem, porque elas estão me vendo aí pela internet. Então para você que quer publicar um livro, a palavra é persistência, tá? Porque é cansativo, você vai se frustrar. Vai se frustrar com as redes sociais. Eu tenho estado muito feliz, porque esse é um sonho da minha vida, né? É um sonho da minha adolescência. Só que eu posso dizer que é frustrante. E que você precisa segurar essa frustração. Se você tá pensando em publicar um livro, eu te digo, publique. Não pense, publique. Você precisa dar esse primeiro passo, como eu tô dando o meu primeiro passo. Porque você precisa aprender como é o processo, para que ele fique mais fácil. Tudo na vida é um processo. É isso. Eu tô confiando nisso. Eu tô confiando que esse processo vai ficar mais fácil ao longo do tempo. E é isso, né, gente? Eu estou falando pra vocês que eu tô fazendo o marketing do meu livro, então nada mais justo do que eu mostrar ele aqui pra vocês.
Eu vou lançar ele 7 de março. Eu ainda não sei o local do lançamento, mas quando eu souber, eu vou postar nas minhas redes. @autoravilane, me siga lá para acompanhar. O meu livro é um Haters to Lovers. E eu posso te garantir que é um livro muito fofo e que eu uso também muito a minha visão como psicóloga. Até meu marido, que não gosta de romance, ama esse livro. Se você é um autor, me siga lá nas redes e vá no meu lançamento pra gente conversar. Vai ter outros autores lá. E eu acho que minha vida ficou muito mais fácil depois que eu conheci outros autores. Compartilhar a frustração dessa jornada é muito bom. Você poder dividir um pouco o peso, conversar com pessoas que estão passando pela mesma coisa que você. Gente, assim, eu já até me desmontei, mas tem uma coisa que eu quero acrescentar. Eu não falei nada sobre valores, de como é o ganho de um autor aqui no Brasil, porque, gente, eu não ganhei R$1, eu só gastei, tá bom? Então é isso. Tchau!